Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Atos, capítulo 16. Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Esse capítulo que nos mostra o Evangelho vitorioso, Deus soberano conduzindo seus servos, conduzindo a sua igreja, não sem lutas, não sem dificuldades, mas a boa mão do Senhor guia e conduz a sua igreja. Atos capítulo 16, eu vou realizar essa leitura, você pode acompanhar na sua Bíblia, a partir do verso 16. A palavra de Deus diz assim: Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: Estes homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação. E isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e levando-os aos pretores, disseram: Estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, e rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior, e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas, soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: Não te faças mal nenhum, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. E depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: Crê no Senhor Jesus, e serás salvo tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Quando amanheceu, os pretores enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem: Põe aqueles homens em liberdade. Então o carcereiro comunicou a Paulo estas palavras. Os pretores ordenaram que fossem postos em liberdade. Agora, pois, saí e ide em paz. Paulo, porém, lhes replicou: Sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos recolheram ao cárcere, sendo nós cidadãos romanos, e querem agora as ocultas lançar-nos fora? Não, não será assim, pelo contrário. Venham eles e pessoalmente nos ponham em liberdade. Os oficiais de justiça comunicaram isso aos pretores, e estes ficaram possuídos de temor quando souberam que se tratava de cidadãos romanos. Então foram ter com eles e lhes pediram desculpas, e relaxando-lhes a prisão, rogaram que se retirassem da cidade. Tendo-se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia,
E vendo os irmãos, os confortaram, e então partiram. Irmãos, desde Gênesis 3, nós temos ali a descendência de Deus, a descendência bendita, e nós temos a oposição que se estabelece entre uma descendência que é contrária a Deus, contrária ao seu povo, contrária ao seu plano. Esse embate, esse conflito perpassa todo o Antigo Testamento. Toda a história do povo de Israel, nós vemos ali esse povo sendo perseguido, esse povo sendo ameaçado de extinção, o plano redentor de Deus como que em perigo. Chegamos no Novo Testamento e esse conflito, esse embate entre luz e trevas, entre o plano redentor de Deus e Satanás, esse embate e esse conflito continua. Satanás tenta o Senhor Jesus no deserto. Satanás usa ali aqueles homens para atentar contra a vida de Jesus. E agora no início da igreja, a igreja sendo plantada, a igreja se espalhando, alcançando povos, a perseguição, o conflito, a luta continua. Até aos nossos dias. A igreja de Jesus ainda hoje, ela está não num campo de férias, num hotel, num spa, no mundo ideal, no mundo como deveria ser, mas nós estamos num campo de batalha. Nós estamos em meio a uma luta. Ao mesmo passo que nós não podemos viver com um sentimento persecutório, vendo o demônio e Satanás nas sombras e em tudo, espiritualizando tudo, todas as dificuldades e lutas da vida, mas nós também não podemos viver de uma maneira que ignore essa realidade. Nós não podemos superestimar essa realidade de conflito, de luta, de perseguição, mas nós também não podemos subestimar. E assim a palavra de Deus, em Efésios, nos apresenta a armadura do cristão, a maneira como nós devemos nos revestir e nos preparar para lidar com esse conflito. E aquilo que nós temos aqui em Atos capítulo 16, é como que um retrato, um recorte dessa realidade. O Evangelho, o reino de Deus, a igreja que avança com a sua mensagem redentora, libertadora, trazendo esperança, trazendo paz, mas ao mesmo tempo o inimigo do povo de Deus se levanta e usa os seus instrumentos e os seus agentes para trazer embaraço, dificuldade, dor e sofrimento. Nós percebemos no capítulo 15 que houve ali alguns conflitos na equipe missionária. Paulo e Barnabé entraram em desacordo quanto à participação de João Marcos, aquele que foi levado na primeira viagem, mas logo no início da primeira viagem como que desertou, como que voltou atrás e os abandonou. E agora, ao iniciar a segunda viagem missionária, em Atos 16, eles estão ali definindo a equipe e Paulo diz: não vamos levar esse rapaz, esse jovem, que nos deixou na mão. E Barnabé disse: não, vamos dar uma segunda oportunidade. E assim, em vez de uma equipe, temos agora duas equipes. Barnabé e João Marcos de um lado, Paulo e Silas de outro. Inicia-se então essa viagem missionária, Atos 16, a segunda viagem missionária, com o intuito de confirmar a fé das igrejas que foram ali organizadas, iniciadas na primeira viagem missionária. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé e aumentavam em número dia a dia. Verso 5. No verso 6 em diante, nós vemos que o Espírito Santo vai conduzindo Paulo e Silas. Eles tinham ali um objetivo, uma intenção de ir em direção à Ásia, mas eles são impedidos pelo Espírito Santo, que não confirma esse propósito de Paulo, que diz: Paulo, olha, o mapa que eu tracei é outro, não vá para a Ásia. O Espírito Santo concede a eles ali um sonho, uma visão, onde aparece um varão macedônio e fala: passa a Macedônia e ajuda-nos. O homem faz um plano, o homem tem um projeto, mas a confirmação vem de Deus, a direção vem de Deus. E nós precisamos entender que os nossos projetos, eles devem ser escritos a lápis.
Nós devemos estar dispostos e flexíveis a apagar e mudar os nossos projetos, nos submetendo assim à direção de Deus, à soberania dEle, ao propósito dEle. E assim Deus abre um caminho para eles à Europa e não à Ásia. Eles se dirigem a Filipos, cidade essa que foi organizada e colocada esse nome em homenagem a Filipe, pai do general Alexandre o Grande. Era uma cidade onde havia poucos judeus e eles eram tratados com muita discriminação, com um sentimento antissemita. Era uma cidade onde predominantemente havia ali gentios. E ao chegarem ali não havia sequer uma sinagoga organizada. Os judeus ali, os homens piedosos, se reuniam num rio, porque havia água corrente e poderiam acontecer as cerimônias de purificação que eram realizadas na sinagoga. E Paulo então se dirige para aquele lugar de oração e começa a anunciar o Evangelho. Ali Deus abre o coração de Lídia. O mesmo Deus que abriu o caminho para a Europa é o Deus que agora abre o coração de Lídia. Sem a intervenção e o agir do Espírito Santo, homem nenhum pode abrir o seu coração para Deus e para a mensagem do Evangelho, porque simplesmente o homem está morto em seu delito e pecado. É necessário que haja essa ação e poder sobrenatural, trazendo vida aonde há morte. E assim Deus abre o coração de Lídia. Ainda na cidade de Filipos, Paulo e Silas, e agora é mencionada a presença de Lucas com eles, continuam anunciando o Evangelho. E esse Evangelho vitorioso, ele vai se manifestar na libertação daquela jovem possessa, daquela jovem adivinhadora, naquela jovem que era escravizada, tanto pelos demônios, pelos espíritos malignos, quanto escravizada por aqueles homens que obtinham lucro através da vida dela e daquelas adivinhações que ela realizava. E aquela mulher seguia então a Paulo e Silas e dizia: olha, esses homens são servos do Deus Altíssimo. Um termo genérico, um termo que era usado também no meio do paganismo. Estes são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. E isso se repetia por alguns dias. E você pode dizer: nossa, mas é uma palavra de confirmação, não é uma palavra de confronto, é uma palavra de apoio. Mas na verdade é uma palavra de confusão. É uma palavra que confundia a mente das pessoas ali, como que dando a entender que as habilidades e os dons daquela mulher possessa eram provenientes desse mesmo Deus Altíssimo. Como se, olha, nós somos da mesma equipe, nós representamos o mesmo Deus, a mesma divindade. E aquilo causava confusão na mente das pessoas. E Paulo, sabendo e entendendo que não precisava de confirmação e suporte de adivinhadora nenhuma, e que pelo contrário aquilo se tratava de opressão maligna, chegou um momento onde ele disse: basta, chega. E ele se dirige àquela jovem e ele repreende aquele espírito. Ele traz libertação, ele quebra os grilhões espirituais que aprisionavam aquela jovem. E esse Evangelho vitorioso se manifesta na libertação daquela jovem opressa e escravizada. Paulo tem uma atitude ali, onde ele faz o bem pela vida daquela jovem, onde ele liberta, onde ele traz paz, onde ele tira o jugo, onde ele tira a opressão, o Espírito Santo. Mas nem sempre o bem será respondido com o bem. Nem sempre o bem que você faz é compreendido. Nem sempre o bem que você procura para a vida da pessoa, do outro, será respondido da mesma forma. E assim foi com o Senhor Jesus, assim tem sido com os apóstolos, assim foi com Paulo e Silas. Uma vez que aquela jovem foi liberta dos grilhões demoníacos, o que acontece? Os homens que as oprimiam, os senhores que eram dono daquela serva, daquela escrava, que obtinham
grandes lucros com essas habilidades demoníacas, eles se veem aqui então indignados. O que nós fizemos contra esse Paulo e esse Silas, para que eles fizessem isso contra nós? Para que eles nos privassem da nossa fonte de lucro? E assim aqueles homens ficaram indignados, revoltados. E pegando então Paulo e Silas com violência, com brutalidade, o texto diz que os arrastaram. Eles não foram conduzidos de maneira gentil, nem de maneira coercitiva. Foi realmente uma maneira violenta. Foram arrastados e apresentados ali aos magistrados da cidade. E foram ali também falsamente acusados. A acusação não foi, olha, esses homens libertaram, curaram a nossa serva. Não. A acusação não foi, olha, esses homens acabaram com nossa fonte de lucro. Também não. Mas a acusação é que eles estavam propagando costumes que não podemos receber nem praticar porque somos romanos. Eles alegavam perturbação da ordem pública. Eles alegavam subversão dos valores da tradição local. Lembre-se que Jesus ele foi acusado de acusações semelhantes. Estava causando turba e perturbação em Jerusalém, com mensagens que também não podiam ser recebidas pela religião judaica. Paulo e Silas fazem o bem, oferecem o melhor, mas recebem como resposta indignação, falsas acusações e o mal. Meus irmãos, isso continua acontecendo nos nossos dias também. Às vezes é um vizinho, um colega de trabalho, onde você ajuda, onde você busca contribuir na dificuldade daquela pessoa, e aí talvez você não receba um obrigado, um reconhecimento, talvez você não receba nem sequer a amizade, mas passa algum tempo, aquela pessoa usa palavras de acusação, de deslealdade contra você. E isso acontece porque o coração do ser humano é um coração naturalmente ingrato, que tem essa dificuldade intrínseca, natural, de reconhecer a bondade, é aquilo que as pessoas fazem. Isso acontece fora da igreja, e isso pode acontecer também dentro da igreja. E isso é algo que às vezes entristece mais, principalmente aqueles que são líderes, aqueles que se doam, aqueles que se dedicam em prol de uma sociedade, em prol de um departamento, e às vezes não são compreendidos, às vezes são rotulados, às vezes a crítica não chega diretamente a você numa conversa franca e honesta, e às vezes aquilo pode magoar o seu coração. E eu quero ressaltar isso porque hoje foi um dia de eleição na nossa igreja. Novas diretorias foram eleitas para o mandato nesse novo exercício. Alguns com experiência, alguns novos diante desse desafio. E diante dessa palavra eu quero encorajar você a ter a motivação de servir e dar o seu melhor e fazer com amor, mas fazer isso como culto, adoração, gratidão ao Senhor, oferecendo a Ele, dedicando a Ele o seu tempo, o seu melhor, os seus dons, o seu talento. Ofereça e faça isso ao Senhor, para Ele. E quando surgirem dificuldades ou situações que entristeçam o seu coração, não desanime, não olhe para as pessoas, não olhe para aquelas críticas que às vezes chegaram a você de maneira não franca, sincera, honesta, direta. Não se entristeça com rótulos que foram colocados sobre você por pessoas que nem o conhecem e nem lhe deram a oportunidade de ouvir você. Não se entristeça, não desanime, mas continue dando o seu melhor, renovando o seu compromisso de amor e dedicação ao Senhor.
porque alguns às vezes têm um tipo de atitude e reação de falar: olha, quando é que termina esse mandato? Quando que vai ser a próxima eleição? Ou então, não, vou fazer uma carta e encaminhar ao conselho, deixando sobre a mesa esse cargo, essa responsabilidade, abrindo mão. Não faça isso. E não deixe que a tristeza tome conta do seu coração, roube a sua paz, roube a sua alegria, porque isso acontece em todos os lugares, porque nós não vivemos ainda num mundo ideal, numa terra restaurada, renovada. Nós ainda não fomos glorificados, nós somos falhos, somos imperfeitos, temos nossas falhas. E você vai se entristecer, você vai lidar com situações que vão lhe trazer frustração. Então não adianta você simplesmente retirar o time de campo. Continue servindo ao Senhor, continue amando as pessoas, renove o seu compromisso ao Senhor. O que acontece? Paulo e Silas são arrastados, são agredidos e violentados, não têm direito ali a se explicar, e são lançados no cárcere. Nós vimos que esse evangelho vitorioso se manifesta na cura da jovem adivinhadora, e esse evangelho vitorioso, ele vai se manifestar agora na atitude de Paulo e Silas. Eles poderiam estar naquele cárcere ali, se lamentando, praguejando, falando: Senhor, onde foi que eu falhei? Senhor, a minha fé, será que eu não exerci a minha fé com força o suficiente? A minha fé vacilou? O que eu fiz para receber isso, Senhor? Estou anunciando o evangelho, estou com o poder do Espírito, libertando as pessoas, anunciando a salvação, e agora eu estou aqui como um criminoso no cárcere. Meus irmãos, o texto não fala quantos açoites eles receberam. A tradição judaica, lá nos evangelhos, era uma quarentena menos um, eram 39 açoites, havia um limite, havia ali um esforço para que houvesse um mínimo de humanidade, mas dentro da prática romana, aqui não fala de limites, de quantos açoites eles receberam. Foram lançados no cárcere interior e colocados num tronco, aquele tronco que não só os privava dos movimentos de fugir, mas que causava dores, cãibras. Eles não tinham condições de movimentar seus membros, e aquilo ia amortecendo seus músculos, trazendo dor, sem falar nas feridas causadas pelos açoites. Mas nós não encontramos aqui Paulo e Silas derrotados, Paulo e Silas frustrados, se queixando de Deus, questionando a Deus. Não. Nós temos aqui o evangelho vitorioso na vida daqueles irmãos. Eles estão louvando a Deus, eles estão exaltando o nome de Deus, eles estão orando ao Senhor. E meus irmãos, louvar ao Senhor no meio do sofrimento, no meio da dor, no meio da frustração, da agonia, não é algo tão fácil, tão natural. John Piper, ele vai dizer na sua teologia do prazer em Deus, de que Deus, ele é muito mais glorificado, exaltado, quando nós nos deleitamos nele, nos alegramos nele, em meio à dor e ao sofrimento. Louvar a Deus e exaltar a Deus quando você é aprovado no concurso, nomeado, promovido, quando você troca de casa, quando seu filho passa no vestibular, louvar a Deus nessas situações, você deve louvar de fato e agradecer. Mas é muito mais desafiador louvar a Deus em meio a más notícias, em meio a frustrações e sofrimento e dor, em meio a um tratamento de saúde ali difícil de ser suportado. Nessas situações,
Humanamente falando, é muito mais difícil louvar a Deus. Mas essa deve ser a nossa resposta. Quando nós agimos assim, Satanás é envergonhado. Satanás é derrotado. Ele não rouba a nossa paz. Ele não rouba a nossa alegria. Ele não nos lança contra o Senhor. E o Senhor é exaltado. É um testemunho poderoso. O texto diz que os demais encarcerados ali, que estavam naquela prisão, os demais companheiros de prisão escutavam. Eles escutavam com temor aquilo que estava acontecendo. Aquela atitude, aquela resposta já era algo por si só sobrenatural. John Owen, no livro, um pequeno livro, Vivendo com Deus Vivo, ele tem um capítulo ali onde ele fala os efeitos do Espírito Santo no coração do cristão. E o primeiro efeito do Espírito Santo no coração do cristão, que John Owen destaca, é o alento, o encorajamento. E ele diz assim, olhando para Atos 9:31, a igreja se edificava e era encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. E aí John Owen diz, ele é o Consolador, e dá consolo e encorajamento. Essa é a primeira consequência da sua obra. E toda vez que se faz menção de consolo ou encorajamento dado aos cristãos na Bíblia, é sempre consequência da obra do Espírito Santo. Consolo é serenidade e contentamento de alma, em plena tribulação, graças à consideração ou à presença de algum bem que sobrepuja o mal, a inquietação, a perplexidade, contra a qual aquela pessoa tem que lutar. Toda vez que há fortalecimento e consolação, necessariamente há também inquietação e perplexidade. Por isso o apóstolo Paulo escreve em 2 Coríntios 1, versos 5 e 6. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Assim, meus irmãos, os efeitos ou os atos do Espírito Santo são a única fonte de nosso consolo, de encorajamento. Não há consolo exceto do Espírito Santo. E não há sofrimento para o qual não tenhamos a consolação suficiente do Espírito Santo. Seja o que for que aconteça com o Filho de Deus, sejam quais forem os males e frustrações experimentados, mesmo todos aqueles mencionados em Romanos capítulo 8, fome, nudez, perigo, espada, mesmo que todos aqueles perigos mencionados em Romanos 8 sobrevenham a um cristão, tão logo haja também a consolação do Espírito Santo, o consolo, a paz e a alegria do cristão transbordará. Meus irmãos, o ponto que eu destaco é que o milagre do Espírito Santo aqui não foi apenas o terremoto, não foram apenas os grilhões e as algemas quebradas, mas a própria resposta e atitude de Paulo e Silas, de louvar, de exaltar, de orar, já foi uma ação do Espírito Santo na vida deles. Não importa qual seja a dor, o sofrimento, a notícia que você recebeu, o deserto que você esteja atravessando, em Deus há consolo, em Deus há provisão. Ele é o nosso pastor, e por isso de nada temos falta. Nada nem ninguém pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Assim, diante da provação, da luta e do sofrimento, se refugie no Senhor. Reconheça a sua fraqueza, reconheça a sua limitação, e que você vá para a fortaleza do fraco. Como Paulo ouviu de Deus, depois de orar insistentemente acerca do espinho na carne, e Deus disse a Paulo: Paulo, a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza.
esse espinho será mantido sobre a sua vida, para que você se mantenha humilde, dependente e próximo de mim. E eu vou renovar a cada dia sobre a tua vida a minha graça, a minha misericórdia. Esse evangelho vitorioso se manifesta na cura daquela jovem. Esse evangelho vitorioso se manifesta na atitude de Paulo e Silas e na libertação deles. Vem aquele terremoto, tremores, grilhões quebrados, portas abertas, mas ninguém fugiu. O carcereiro acorda, toma da sua espada e prontamente se prepara para lançar-se sobre ela. E Paulo poderia dizer: ah, miserável, morre mesmo. Você também me tratou com desdém, com desprezo, você também foi bruto comigo, morre mesmo. Não, Paulo disse: espere, não faça isso, estamos todos aqui, não atente contra a sua vida. Paulo novamente vai oferecer amor e o bem àquele que lhe tratou com aspereza, com indiferença, aquele que o aprisionou naquele tronco. E Paulo vai oferecer àquele homem então liberdade. Aquele que estava fora do cárcere era quem era o preso. Aquele que estava fora do cárcere com as chaves era quem precisava ser liberto. E ele então diz a Paulo: o que eu farei para ser salvo? O que eu devo fazer para ser salvo? Ao que Paulo responde: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. A essência, o resumo é esse. Devemos apontar para Cristo, para a cruz de Cristo, para o Salvador. Somente nele há perdão, somente nele há libertação, somente em Cristo há esperança e nova vida. E é isso que Paulo faz aquele carcereiro. Ele aponta para Cristo, prega o Evangelho. Aquele carcereiro pega então Paulo e Silas e leva para a casa deles. Lava as suas feridas, prepara a mesa e oferece alimento. Aquele que perseguia, aquele que trazia dor e sofrimento, foi transformado e já dá fruto de arrependimento, já mostra outra atitude. E vai lavar as feridas do seu irmão em Cristo. O texto nos diz que o carcereiro e a sua casa creram, receberam e foram batizados. O evangelho vitorioso, o evangelho que não pode ser contido por grilhões, por algemas, por violência. O inimigo pode trazer dificuldade e embaraço para os servos de Deus. Pode trazer a prisão, pode trazer o processo, pode trazer a perseguição, o apedrejamento. O inimigo pode trazer tudo isso sobre o povo de Deus. Mas o inimigo não pode deter o avanço do Evangelho de Deus. Ele não pode frear o avanço da igreja de Jesus. Porque as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja de Jesus. Fato é que pela manhã a notícia do terremoto chega aos magistrados e eles prontamente dão ali um alvará de soltura. Emitem uma ordem: soltem esses homens. E qual a surpresa deles ao receber a resposta de Paulo? Como? Sair na surdina? Sair de maneira escondida? Sorrateira? Não, nós não vamos sair assim dessa forma não, eles vão ter que vir aqui. Eles vão ter que, diante das pessoas, publicamente à luz do dia, nos libertar. E meus irmãos, isso aqui não era apenas um ego ferido, um orgulho ferido. Paulo não está preocupado com a sua honra e com o seu nome, com a sua imagem. Paulo está preocupado com o nome de Cristo, com o nome da igreja. Paulo está preocupado com aqueles que vão ficar em Filipos, porque ele ia embora, mas o carcereiro ia ficar, Lídia ia ficar,
Temos aqui já 2 famílias mencionadas, fora outros que possam ter se convertido, a própria jovem possessa. E sair de maneira clandestina, escondida, deixava o evangelho sob suspeita, deixava aqueles irmãos numa situação vulnerável, no sentido de que pode bater e agredir essa turma aí que está liberado. A motivação de Paulo para colocar esses critérios para a sua liberdade visava tão somente zelar do nome da igreja e proteger aqueles irmãos. Ali vão aqueles magistrados, se desculpam, porque eles sabem que Paulo poderia abrir um processo contra eles, eles poderiam perder aquele cargo público e todas as suas vantagens. Então ali atemorizados, vão até lá, pedem desculpas. Paulo sai junto com Silas e ele vai fortalecer os irmãos, ele é confortado pelos irmãos. Deus abre um caminho, passa Macedônia. Deus abre o coração de Lídia e Deus abre a prisão aos encarcerados. O evangelho vitorioso na libertação daquela jovem, o evangelho vitorioso na atitude de Paulo, na libertação de Paulo, esse evangelho vitorioso no avanço do reino de Deus. Nada nem ninguém pode deter o evangelho. E assim é a vida do cristão, meus irmãos. Devemos cumprir a nossa missão, amar o próximo e levar esse evangelho, mesmo sabendo que eventualmente você não colha o bem, você não receba o bem, mas a palavra de Deus não nos cansemos de fazer o bem. Gálatas nos lembra, não nos cansemos de fazer o bem. E nós não devemos fazer o bem porque somos reconhecidos, porque a nossa imagem, o nosso nome é exaltado. Nós não devemos fazer o bem porque as pessoas são gratas. Nós devemos fazer o bem para nos assemelharmos ao nosso Senhor, para sermos mais parecidos com o nosso Senhor, para obedecer a Deus. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, colheremos, se não houvermos desfalecidos. E assim, com essa passagem de Atos 16, eu quero reforçar que nós estamos do lado vitorioso. Nós estamos do lado do Senhor Jesus, que reina, que triunfa, que é o Senhor da história e que conduz a sua igreja de maneira triunfante e vitoriosa. Não sem lutas, não sem dificuldades, não sem conflitos, não sem sofrimento, mas nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Portanto, não abaixe a cabeça, não deixe a tristeza tomar conta, não deixe o desânimo tomar conta. Renove a esperança, renove o compromisso, ombro a ombro, marchando, avançando, até o dia em que a glória do Senhor será manifesta e encherá a terra como as águas cobrem o mar. Não nos cansemos de fazer o bem, que o Senhor assim nos fortaleça e renove em nós esse compromisso e essa atitude, diante da vida, diante das lutas, diante da nossa missão como povo de Deus. Nós estamos do lado do evangelho vitorioso, amém? Vamos cumprir a nossa missão, amar o próximo e levar esse evangelho, mesmo sabendo que eventualmente você não colha o bem, você não receba o bem, mas a palavra de Deus não nos cansemos de fazer o bem. Gálatas nos lembra, não nos cansemos de fazer o bem. E nós não devemos fazer o bem porque somos reconhecidos, porque a nossa imagem, o nosso nome é exaltado. Nós não devemos fazer o bem porque as pessoas são gratas. Nós devemos fazer o bem para nos assemelharmos ao nosso Senhor, para sermos mais parecidos com o nosso Senhor, para obedecer a Deus. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos,
colheremos, se não houvermos desfalecido. E assim, com essa passagem de Atos 16, eu quero reforçar que nós estamos do lado vitorioso. Nós estamos do lado do Senhor Jesus, que reina, que triunfa, que é o Senhor da história e que conduz a sua igreja de maneira triunfante e vitoriosa. Não sem lutas, não sem dificuldades, não sem conflitos, não sem sofrimento, mas nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Portanto, não abaixe a cabeça, não deixe a tristeza tomar conta, não deixe o desânimo tomar conta. Renove a esperança, renove o compromisso, ombro a ombro, marchando, avançando, até o dia em que a glória do Senhor será manifesta e encherá a terra como as águas cobrem o mar. Não nos cansemos de fazer o bem. Que o Senhor assim nos fortaleça e renove em nós esse compromisso e essa atitude diante da vida, diante das lutas, diante da nossa missão como povo de Deus. Nós estamos do lado do Evangelho vitorioso. Amém?